Estamos dando início a mais um estudo bíblico, hoje dia 6 de abril de 2023, nosso estudo bíblico do livro de Mateus. Então nós temos aqui alguns irmãos presentes e também aqueles que nos assistem pelo YouTube. Nossa intenção é de que nosso coração seja cheio da palavra de Deus. Amém. Essa é a nossa necessidade. E hoje nós estamos novamente entrando no Mateus capítulo 13. Semana passada nós falamos da primeira parábola desse capítulo e esse capítulo tem 7 parábolas. Então hoje a gente vai começar a entrar nas outras 6. Vai terminar? Não sei. Mas vamos começar a entrar nas outras 6, tá bom? Mas para começar nós precisamos fazer oração. Amém. Senhor, nós te agradecemos. Amém. Por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos em torno da Tua Palavra. Amém. O Senhor nos deu esse momento, o Senhor nos deu essa oportunidade de abrir nosso coração para Ti. Amém. E receber o Teu falar. Amém. Tu sabes, Senhor, que o mais importante é que o Senhor fale com cada um de nós. Amém. E nós oramos para que isso aconteça, Senhor. Amém. Para que realmente Tu fales para dentro de cada um de nós. Amém. Que a Tua palavra, que é Espírito e vida, venha trabalhar em nosso interior. Ó Senhor Jesus, que o nosso coração seja a boa terra para dar bons frutos, Senhor. Amém. Muito obrigado, esteja conosco, nos dê a Tua presença, nos dê a Tua direção, Senhor. Amém. Obrigado também por este lar que se abre para nos ajuntarmos aqui. Amém. E termos essa reunião. Amém. Aleluia, Senhor. Amém. Então, como é sabido, na semana passada nós falamos sobre a parábola do semeador. O semeador saiu a semear e encontrou vários tipos de solos, 4 tipos de solo. 3 não eram adequados e quando alguém semeia, espera que a semente possa dar frutos. Mas o 4º solo é um solo adequado e esse solo dá frutos. E nós sabemos, pelo que nós vimos, que o solo é o nosso coração. Então, nessa semana, nós também queremos dar uma boa terra para o Senhor. Amém. O Senhor coloque a sua semente, que é a palavra, dentro de nós. Amém. E Ele possa encontrar frutos em nós. Amém. Agora nós temos mais 6 parábolas para concluir essas 7 parábolas do capítulo 13 de Mateus. E o Senhor se referiu a essas 7 parábolas como os mistérios do reino dos céus. Então, no capítulo 13, versículo 11, o Senhor falou assim: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, se referindo a essas parábolas, mas àqueles não lhes é isso concedido. Ou seja, o Senhor está falando por meio de parábolas, apresentando os mistérios do reino dos céus. Quando fala-se em mistério, é algo que não está na superfície, é algo que é mais profundo, é algo que é mais oculto, não é algo aparente, mas é algo também que precisa penetrar no nosso coração, tá certo? Então esses mistérios do reino dos céus, o Senhor quer revelar para nós. O Senhor está falando as parábolas aqui, e Ele espera que encontrar em nós pessoas aptas para receber esses mistérios, para que Ele revele esses mistérios para nós. Quando fala em revelar, eu me lembro de um versículo de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que eu gostaria que vocês abrissem também. Deuteronômio 29, 29, fala o seguinte: Deuteronômio é lá no Antigo Testamento, é o 5º livro da Bíblia, tá? Senhor Jesus. Amém? Vamos lá.
29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, se o Senhor está revelando para nós, essas palavras são para nós, nos pertencem. O que é revelado pertence a nós. As coisas que estavam ocultas e foram reveladas são para nós aplicarmos, para nós praticarmos. E aqui fala, né, no final do versículo, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Aquilo que Deus não revelou, não vamos ficar inventando uma revelação. Não vamos ficar especulando. Se Deus não abriu, se são as coisas ocultas ainda, pertencem a Deus. Mas quando Ele revela, pertence a quem? Pertence a nós. Então, e aos nossos filhos. E aí nós precisamos fazer o quê? Tomar posse daquilo que Deus revela para nós. Então, se Deus está revelando para nós essas parábolas, elas são para nós, são para o nosso aproveitamento, são para nosso crescimento em vida, tá certo? Então, para a nossa prática, né, para nós aplicarmos na nossa vida. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos essas parábolas referente ao reino dos céus, e o Senhor está dando para nós essas parábolas. Estão recebendo ou não? Amém. Nós estamos recebendo ou não? Estamos receber. E aquilo que a gente não recebeu revelação, então novamente eu falo, não vamos ficar inventando, ficar usando nossa mente criativa para, isso aqui acho que é assim, assim, assado. Não, vamos pedir para Deus nos revelar, tá certo? Vamos pedir a revelação que vem de Deus. Quando, mais para frente a gente vai ver, no capítulo 16, o Senhor perguntou para os discípulos quem o povo falava que ele era, né? E aí eles falaram, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é um dos profetas. O Senhor falou, mas e vocês? Quem que vocês falam que eu sou? E aí o Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor falou assim, parabéns. Não falou parabéns, falou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então nós precisamos receber revelação espiritual, certo? Então as coisas de Deus nós precisamos receber revelação espiritual. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. E aqui nós queremos continuar discernindo espiritualmente. Amém? Amém. Então aqui nós vamos ver, essas parábolas, elas têm algo em comum, e exceto a primeira parábola que fala do semeador, todas as outras parábolas começam da mesma maneira. Então vamos lá, só para a gente se situar aqui. Versículo 24, Mateus 3, 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante. Tá bom, vamos parar aí. 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a Versículo 33. Disse-lhes outra parábola, o reino dos céus é semelhante a Certo? Depois nós vamos lá para o 44. O reino dos céus é semelhante. 45. O reino dos céus é também semelhante. E o 47. O reino dos céus é ainda semelhante. Então o Senhor está falando as parábolas referentes ao reino dos céus. E a primeira, por que não falou reino dos céus? Porque a primeira, na verdade, é a preparação. O Senhor está lançando a semente, tá certo? Então, historicamente, vamos falar assim, primeiro precisa lançar a semente, depois a semente precisa ter o receptor da semente, e aí começa o quê? A era da igreja, a era do reino dos céus. E a partir da segunda parábola,
Ah, então o reino dos céus é semelhante. Deu para entender? Sim. Tá? Então o Senhor, ele falou, por exemplo, o Senhor saiu falando, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então é o semeador que saiu a semear. E aqueles que receberam a semente, então aí começa o reino dos céus com aqueles que receberam a semente, que é a palavra do reino. Tá certo? Aqui, esse termo reino dos céus, nós já falamos alguma coisa a esse respeito, mas precisamos reforçar aqui que o reino dos céus é um termo específico do livro de Mateus. Outros livros não falam dessa maneira, reino dos céus. Outros livros podem falar reino de Deus. Por exemplo, João 3, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E aí, então, nós vamos fazer uma explicação. O que é o reino de Deus e o que é o reino dos céus? Tem diferença? Não tem diferença? É a mesma coisa? O que é? Vocês se lembram de quando a gente já falou alguma coisa disso? O reino de Deus é eternidade, e o reino dos céus é a igreja, o início da igreja. Aê, garoto! Vocês pensam que ele está só filmando aqui? Bem-aventurado és, Tiago Barmilton. Que bar significa filho, né? Então, o que o Tiago falou é isso aí. O reino de Deus, ele é de eternidade a eternidade. Então, o que abrange o reino de Deus? A gente nem faz ideia, né? Nem faz ideia. A gente costuma falar de eternidade, da eternidade passada até a eternidade futura. É uma maneira de falar para o nosso entendimento hoje. Um dia acho que esse entendimento vai mudar. Mas hoje, no nosso entendimento, a eternidade que ficou para trás e a eternidade que vem para frente. Por que nós falamos assim? Porque nós entramos num espaço, vamos falar assim, que se chama tempo. Então nós estamos no tempo, nossa noção é temporal, mas a noção de Deus é eterna. Dá para explicar isso? Não. Mas é isso. Certo? Vamos ler uns versículos aqui para nós entendermos o reino de Deus. Essa abordagem do Tiago está correta. Vamos lá, capítulo 90 do Salmos, do livro de Salmos. Salmos 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, quem é? Deus é Deus. Deus é sempre eterno. Deus existe desde sempre e para sempre. É algo que é difícil da gente compreender, porque nós estamos nesse plano, certo? Nessa dimensão do tempo. Mas Deus, ele é de eternidade a eternidade. E o seu reino é de eternidade a eternidade. Vamos ler também capítulo 106, ou Salmo 106, versículo 48. Senhor Jesus. Salmos 106, versículo 48. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. Então, o Deus de Israel, como é falado aqui, na verdade Israel nem existia, mas ele é o Senhor de eternidade a eternidade. Amém. E o povo de Israel aprendeu a adorar o Senhor, e hoje também nós adoramos o Senhor que é eterno.
Então não é Pelé que é eterno, certo, Humberto? Mas é Deus que é eterno. Certo? Hã? Elvis Presley, e vai por aí. Mas Deus é eterno, né? Oi? Diga. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, desde sempre e para sempre. Desde sempre e para sempre. Amém. Então, o reino de Deus abrange esse período. Ok? Qual que é esse período? Eternidade é eternidade. Desde sempre e para sempre, de eternidade a eternidade. O reino dos céus já é mais específico. Aí o Tiago falou que começa com a igreja. Sim, começa com a igreja e vai até onde? Até o reino milenar. Quando Cristo vem, agora, a segunda vinda de Cristo, ele inaugura o reino milenar. Então aí tem mais 1000 anos. O reino dos céus abrange a era da igreja hoje, em realidade, e o reino milenar, que é o reino dos céus em manifestação. Mais 1000 anos. Quanto tempo dura a vida da igreja, o reino, a era da igreja? Quanto tempo dura? Não sabemos. Estamos dentro dessa era. Começou lá com os apóstolos lá em Pentecostes, né? Vamos colocar esse momento, lá em Atos capítulo 2 e tal. E estamos vivendo isso até hoje. Mais de 2000 anos. Estamos em 2023. Quando o Senhor vier, ele estabelece o reino milenar, e aí, até o final do reino milenar, que vai durar quanto? 1000 anos, certo? É o período que que Mateus classifica como o reino dos céus. Então, o reino dos céus é um período dividido em dois, dentro do reino de Deus. Ok? Amém? Amém. Então, algumas vezes se refere ao reino de Deus, mas está falando ou da igreja ou do reino milenar. Tá ok? Deu para entender? Estamos claros? Sim. Amém. Mas vamos... Considerado o início da igreja, quando os apóstolos começaram a pregar a palavra? Sim, é considerado o início da igreja lá em Pentecostes, Atos capítulo 2. Aí Pedro levantou, pregou a palavra e naquele dia foram acrescentadas umas 3.000 pessoas quase. Mas na verdade eles receberam o Senhor lá em João 20, né? Ok? Quando o Senhor ressuscitou, no primeiro dia que o Senhor ressuscitou, no domingo, primeiro dia da semana que o Senhor ressuscitou, e o Senhor apareceu para os discípulos, certo? Por isso que meu nome é Aparecido, em homenagem a esse aparecimento ao Senhor. E o Senhor apareceu aos seus discípulos e soprou neles o Espírito. Então ali, aqueles 11, né? A Timóteo tinha faltado, né? Recebeu depois, né? Timóteo não, o Tomé. Olha, eu tô mudando os nomes hoje, hein? Fiquem atentos, por favor, para me ajudar aqui. O Tomé recebeu depois. Mas aí, naquele momento, eles já tinham recebido a vida de Deus. Tá certo? Então, ali já teve o começo da vida da igreja. Mas o começo público, vamos falar assim, foi em Pentecostes. Ok? E dali até hoje nós estamos na era da igreja. Amém. Amém. Então, o reino dos céus abrange um período que vai desde a geração da igreja. Aí vamos lá. Mateus capítulo 3. Como João Batista falava. Vamos ver os versículos para a gente ficar claro. 3:2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não era isso que o João Batista pregava? Sim. Então, o reino dos céus já estava presente? E o reino de Deus? Sim. Ah, muito bem, garotos.
O reino de Deus é de eternidade a eternidade. Mas quando ele fala o reino dos céus, ele está falando: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. A igreja. O reino dos céus vivido aqui na terra, em realidade. Amém. Tá? E isso começa com a igreja, então. Tanto João Batista pregou isso, quanto o Senhor Jesus, só para vocês guardarem aí, Mateus 4:17, o Senhor também falou: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Certo? E o reino dos céus, então, vai até quando? Até o final do reino milenar. Vamos ver. Só para lembrar, nós falamos aqui a respeito do João Batista. Lembra que nós falamos? O Senhor deu um testemunho de João Batista. Olha, não tem nascido de mulher que seja maior do que João Batista. Lembra disso? Mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Lembra disso? Por quê? O reino dos céus é quando o homem recebe o Senhor Jesus no seu espírito. E João Batista não teve essa Não chegou moral. Essa oportunidade, né? Tá certo? Por quê? Ele foi morto, né? Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 e 6. Vamos ler só o final desses versículos. Versículo 4. Lá o final. Pegando o finalzinho, ó. E não receberam a marca na fronte e na mão. Depois termina assim: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então tem um reino que os vencedores vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Aonde será esse reino? É bom a gente entender isso também. Onde será esse reino? No ar aí e tal? É aqui na terra, tá? Versículo 6. Vamos ler inteiro esses 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Percebam aqui que é falado uma coisa também, para acrescentar aqui: sacerdotes de Cristo, de Deus e de Cristo, e reinarão com ele. Os dois ofícios que eram separados no Antigo Testamento, agora estão unificados. Os que vão reinar com o Senhor são sacerdotes e reis. Ok? Quem é que vai reinar com o Senhor? Eu sou um candidato. Vocês também são candidatos? Sim. Amém. Nós queremos reinar com o Senhor. Tá certo? Então vamos ver 2 Timóteo capítulo 2, para ver quem é que vai reinar com o Senhor. 2 Timóteo 2:12. Vamos começar no 11. 2:11 e 12. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se no nosso viver nós negamos o Senhor, ele também vai chegar nesse momento do reino milenar. Ele vai falar para nós: nananina, não. Você vai ficar de lado um tempo. Você não tem moral. Tempo, 1000 anos. Você não tem coragem. É. Pouquinho. Pouco tempo. Certo. Tá bom assim? É o suficiente para nós entendermos? Então esse é o período do reino dos céus. E aqui nós estamos falando dos mistérios do reino dos céus. Vamos entender novamente. O reino dos céus, duas partes. Uma atual,
A igreja está vivendo a realidade do reino dos céus. Amém. Isso é entendido, é manifesto para todo mundo, todos sabem o que nós estamos fazendo aqui? Não, tá certo? Mas um dia isso vai ser manifestado. Ó, essa turma aí, que vocês acharam que é um povinho besta aí, tal, são reis comigo agora. E esse vai ser o reino milenar. Aí não vai ter o cordeiro manso, humilde, tá certo? O Senhor vem na sua glória, com a sua autoridade bem exposta, bem reivindicada, vamos falar assim, pelo Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, reforçando, hoje, vivemos o reino dos céus? Sim, em realidade. No futuro, quando o Senhor voltar, Ele vai estabelecer o reino milenar. Nós queremos estar nesse reino milenar, e vai ser a manifestação do reino milenar. Senhor Jesus. Amém. Só para reforçar que hoje nós estamos nesse reino em realidade, vamos ler Romanos 14, 17. Em qual ambiente que nós vivemos nesse reino dos céus hoje? Ok? Achamos? Não? Vamos esperar um pouco, que eu quero ler com todos e aproveitar também e tomar uma água. Cada vez que eu tomo água, dá para falar mais meia hora, então... Que capítulo que é? 14 e 17. Romanos. Vamos ler juntos, então? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Repare, o reino de Deus. Se fosse tomar a expressão que o Mateus usa, aqui seria colocado o reino dos céus. Porque é o período que a gente está vivendo hoje. Está dando para entender? Em realidade, a vida da igreja que nós temos hoje não é comida, não é bebida, mas é o quê? Justiça, paz e alegria. Em que esfera? No Espírito Santo. Amém. Então, quem vive no reino dos céus hoje, na realidade, deve viver no Espírito Santo. Amém. Amém? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, nosso viver deve estar ligado aos céus. Amém. Vamos reforçar isso. Amém. Hoje eu estou com reforço, né? Estou reforçando tudo. Está reforçado? Colossenses 3. Eu tô só me perguntando aqui, será que nós vamos entrar nas parábolas? Colossenses 3, de 1 a 4. Nós temos visto esses versículos ultimamente, não? 3, de 1 a 4. Ok? Vamos ler juntos na medida do possível aqui, então. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele Em glória. em glória. Aleluia. Amém. Nós hoje fomos ressuscitados juntamente com Cristo. O que nós devemos fazer? Viver enterrado aqui? Não. Buscar as coisas lá do alto. Amém. Então nós temos uma ligação com os céus.
Pensar nas coisas lá do alto, porque a nossa vida está oculta juntamente com Cristo. Nós estamos ligados em Cristo, nós estamos unidos a Cristo. E aí, quando Cristo se manifestar, quando Ele vier na segunda vinda, nós também vamos ser manifestados com Ele. Em glória. Amém? E aí começa, como a gente falou, a manifestação do reino. Mas hoje nós já devemos buscar as coisas lá do alto. Pensar nas coisas lá do alto. Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Qual é o ambiente? Celestial. Que nós somos aqui o reino dos céus na terra. Mateus 6, 9 a 10. Alguém lembra desse trecho? É muito falado, é muito recitado esse trecho. Talvez nem todos percebam a realidade disso, mas é muito recitado. Acharam? Mateus 6, 9 a 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino dos céus, ao contrário do que muitos podem pensar, não é, quando eu for para o céu. Não, o reino dos céus é isso aqui. Nós devemos ter essa oração: venha o teu reino. Então, o reino dos céus venha para ser vivido aqui na minha vida, para ser vivido aqui na minha família, para ser vivido aqui no meu trabalho, para ser vivido aqui no trânsito. Senhor Jesus, né? Aonde a gente estiver, nós devemos trazer o reino dos céus, o governo de Deus em nós. Amém? Nosso casamento também, né? Quem é que reina no seu casamento? É o homem? É a mulher? Ou é Deus? Esse muitas vezes é um dilema, né? Quem é que está reinando aqui? Às vezes a gente faz o casamento uma competição. É ou não é? Bobagem, né? Não devia ter competição nenhuma. Deus tem que reinar. Pronto, acabou. Não é verdade? Filipenses capítulo 2. Não estamos fazendo um encontro de casais aqui. Então, Filipenses 2, 19 a 21. Na verdade é 3, tá? Eu marquei errado aqui na minha marcação. É 3, 19 a 21. Senhor Jesus. Filipenses 3, tá? Corrigir para 3. 19 a 21. É depois de Efésios. O destino deles é a perdição. Estou lendo desde aqui para a gente pegar o contexto. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação
para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então veja, meus irmãos, nossa ligação é com os céus. Amém. Nossa esperança está nos céus, não está nessa terra. Aguardamos a vinda do Senhor, ele vem dos céus, tá certo? E nós também seremos glorificados, é o que fala aqui, nosso corpo será transfigurado, transformado, esse corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. Amém? E é segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Todas as coisas serão subordinadas ou encabeçadas por ele. Mas agora, nós que vivemos a realidade do reino dos céus, já queremos que nossa vida, tudo que seja nosso, esteja já em subordinação ao Senhor. Amém? Aleluia. Graças ao Senhor. Então, no final dessa era vai acontecer o início do reino milenar, o reino de 1000 anos, com os vencedores sobre a terra. Senhor Jesus. Acho que tá bom, né? Deu para entender? Sim. Ok. Então, os versículos de Apocalipse, lá nós lemos lá, capítulo 20, versículos 4 a 6. No capítulo 11 de Apocalipse também fala. Agora, vamos ler, vai. Apocalipse 11 e 15, só para a gente concluir essa parte aqui. Apocalipse 11 e 15. Onze e 15. Às vezes eu falo o versículo e não dá para esperar muito, tá bom? Vocês me perdoem, mas vai ficar registrado aí no vídeo, aí se tiver alguma dificuldade, ver o vídeo de novo. Então vamos lá. 11 e 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 1000 anos que ele vai reinar a partir daí, e daí para sempre. Ok? Amém. Então vamos lá, voltando para Mateus capítulo 13. O assunto aqui dessas parábolas é o reino dos céus em sua realidade. O tempo da igreja como o reino de Deus na terra. Então, é importante nós percebermos que o que está sendo mostrado aqui, muita gente vai ver, o reino é semelhante a gente vai ver que é uma aparência. Tem muitas pessoas que vivem na aparência do reino e não na realidade. Vamos ler então. 13, 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o
no meu celeiro. Essa é uma outra parábola que Jesus também explicou. Certo? Então, das 7 parábolas, nós temos 2 parábolas que Jesus deu explicação. E a explicação está a partir do versículo 36, do 36 ao 43. Vamos ler. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é quem? É o Filho do Homem. Eis que o semeador saiu a semear. Quem é? É Jesus, é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Certo? Agora, aqui ele está falando, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Certo, o Senhor explicou aqui essa parábola do joio. O campo é o mundo, o trigo aqui, que é a semente crescendo, né, vamos falar assim, são os filhos do reino. E o joio é uma planta, não sei, vocês conhecem joio? Conhece? Como é que é o joio? É bem parecido com o trigo, né? Ele é bem parecido, né? Só que ele não dá um cacho grande, né? Dá um cacho menorzinho, mas ele é... O joio dá... Certo. O trigo já é mais comprido. Então, o que a gente sabe aqui é que é bem parecido. Então, se você descuidar, acho que quando cresce é que dá para saber melhor quem é quem, né? Porque o joio, ele dá uma sementinha preta. E o trigo, ele é mais pro dourado, né? Pro amarelado, assim. E, inclusive, alguns aplicam da seguinte maneira. Quando o trigo cresce, ele pende, ele se curva. E o joio fica reto. Né? Então, o trigo, ele tem uma atitude de humildade. E o joio fica lá, soberbo. Tá? Mas, aqui está dizendo o seguinte: o joio foi plantado no meio do trigo. Isso diz respeito à aparência do reino. Então, tem alguns que são verdadeiros, mas tem alguns que são falsos. É muito fácil você achar falsos irmãos. É ou não é? É fácil você encontrar falsos cristãos. Paulo fala dos falsos cristãos, fala dos falsos irmãos. Isso existe desde sempre, desde que começou a igreja até a vinda do Senhor. Então, na vinda do Senhor, que é a consumação dos séculos aqui, o que vai acontecer? O joio vai ser ceifado primeiro e vai ser levado para onde? Fogo. E o trigo vai ser recolhido no celeiro. Mas o Senhor não quis que arrancasse. Não é verdade? O Senhor falou, deixa para que não arranque os verdadeiros junto. Então, irmãos, o que nós podemos aprender dessa parábola? Vamos falar para nós. Nós queremos ser os verdadeiros. Amém. Os filhos do reino. Amém. Nós não queremos ser cristão de aparência. Nós não queremos ser cristão falso. Tem muitos que se declaram cristão
ou acho bonito, tal, mas não tem uma atitude interior e não tem uma conversão verdadeira. E isso é algo que atrapalha até o testemunho da igreja, percebe? Porque muitos desses vão trazer escândalo. E é o que fala aqui, ó, no 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós temos ouvidos para ouvir? Sim. Vamos ouvir. Amém. Isso, ao longo da história, atrapalha o testemunho da igreja, né? Atrapalha a igreja de brilhar. Olha, irmãos, eu não queria falar muito a respeito de alguns que se declaram cristãos, mas depois você vê que não tem muita realidade, não é verdade? Pessoas famosas até. Isso atrapalha. O Senhor vai julgar todas as coisas, né? Mas é importante que nós não queremos fazer parte disso aí. O mundo, o campo aqui é o mundo. Uma coisa que fala aqui também, né, que os homens, enquanto os homens dormiam, né, no versículo 25, veio o inimigo dele. Dá para aplicar também no seguinte: os servos de Deus, especialmente os apóstolos, quando eles dormiram, aí lá nos primeiros séculos ali, quando eles dormiram, então faltou palavra, aí veio a plantação do joio, entrou a falsidade. Deu para entender? E isso é um perigo. Então, a palavra de Deus não pode faltar. Amém. A palavra de Deus nos traz a realidade. Amém. E não a falsidade. Traz a verdade e não a vaidade, né? Como a gente tem visto. Amém, irmãos? Amém. Vamos ver agora outra parábola, então. Como eu falei, não sei até onde vai dar para ver, mas vamos ver no versículo 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Essa parábola é positiva ou é negativa? O que vocês acham, de modo geral? Então o Senhor está falando, o reino dos céus é semelhante. Um grão de mostarda é grande ou pequeno? Pequeno. Mostarda é o quê? É uma hortaliça, exatamente, é uma hortaliça. É uma planta herbácea. É certo? É uma hortaliça. E ela cresce no máximo, alguns falam de 30 a 60 centímetros, alguns falam que pode chegar até 1,20 m, mas não uma grande árvore. E aqui ela se tornou uma grande árvore. Se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Alguns interpretam o seguinte. Hã? O que é? Acho que é negativo. Negativo. Então, alguns interpretam o seguinte: olha, a gente começou aqui com pouco, mas de repente cresceu e hoje as aves do céu, os anjos vêm aninhar-se no nosso meio e tal. Então, uma grande árvore. Isso não é positivo. Por quê? Uma hortaliça não deve se tornar uma árvore. Segundo Gênesis, cada um conforme a sua espécie. As hortaliças, as ervas, segundo a sua espécie, as árvores segundo a sua espécie, etc. e tal. E aqui, anormalmente, essa hortaliça se tornou uma árvore, de modo que as aves
do céu vinham aninhar-se nela. Agora a gente pode entender, que aves são essas? Se a gente for ler na primeira parábola aqui, Maligno. hã? Maligno. Qual foi a ave que veio tirar a semente ali? Maligno. Maligno. Entendeu? Então essa ave aqui não pode ser, virou agora, mudou totalmente, né? Não. As aves do céu são as potestades do ar. As autoridades, os príncipes do ar, que são agentes de Satanás. Esse secreto. É. E aí, depois a gente vai ver algumas passagens que a gente vai associar com isso. Então, não é normal ela se tornar uma árvore. Mas por que se tornou uma árvore? Porque se misturou. A questão da mistura a gente vai ver nas outras partes. Se misturou com as coisas do mundo e cresceu de uma maneira superficial, vamos falar assim. Usa de artifícios mundanos para crescer. E quando usa de artifícios mundanos para crescer, aí é o lugar onde as aves do céu vêm para aninhar-se. Complicado, né, irmãos? Mas isso aí é o reino dos céus. Tudo isso está na onde? Na realidade ou na aparência? Está na aparência. Então a gente tem que entender também que tem coisas que parecem, mas não são. Na aparência, mas é uma realidade no dia de hoje. Hã? Está na aparência, mas é uma realidade no dia de hoje. Está na aparência, mas muitos querem fazer dessa aparência a sua realidade. Mas não é a realidade do reino. E é isso que nós devemos buscar. A realidade do reino. A vida real do reino dos céus. Amém? Amém. Vamos continuar então. Disse-lhe outra parábola, versículo 33. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Fermento é algo positivo ou negativo na Bíblia? É negativo. Então vamos citar aqui algumas passagens que falam de fermento. Capítulo 16 de Mateus. Capítulo 16 de Mateus, versículo 6. Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Versículo 11 e 12. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Ok? Do ensinamento dos fariseus e dos saduceus. 1 Coríntios capítulo 5. Então, se o Senhor falou, cuidado com a doutrina, porque era uma doutrina herética. 1 Coríntios 5. Ó Senhor Jesus. 5. Versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Versículo 8. Por isso, versículo 7 também. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Vamos lá, 8. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém. Asmos, pães asmos, são pães sem fermento. O pão sem fermento, ele é mais compacto. O fermento dá uma sensação boa para você morder e tudo mais, né? Tem pão que é um pouco de farinha, põe em fermento, lá fica
Não é verdade? É um pão solado, né? O sem fermento é o pão solado. É. Você põe a massa do pão sem fermento na frigideira, ele fica que nem uma pizzinha lá, né? Esse é o pão sem fermento. O Senhor recebia também, tinha as ofertas de manjares que eram feitas de farinha. E essas ofertas, quando fala manjar, a gente pensa no manjar de coco, né? Mas não é isso. Muda um pouquinho o pensamento. A oferta de manjares eram pães feitos de farinha sem fermento. Nenhuma oferta poderia ser feita com fermento. Pelo contrário, às vezes era acrescentado azeite em cima. Tá certo? Mas a Páscoa, por exemplo, eles celebravam a Páscoa, a festa dos pães asmos. Então, por 7 dias eles comiam pães sem fermento. Certo? Lembrando que a Páscoa não tem nada a ver com essa Páscoa dessa época aqui, que muitos estão vivendo. E a farinha representa a vida, o Senhor como alimento para o homem. A farinha pura, tá certo? Só que nessa farinha pura foi acrescentado fermento. Isso indica uma mistura. Por isso que nós estamos falando, mistura. Cuidado, nós não podemos viver uma vida de mistura. Nós temos que viver uma vida, como fala aqui, os asmos da sinceridade e eu já mudei aqui. Como é que é? Da verdade? É isso? Sinceridade. 8. Da verdade. Da verdade, Da sinceridade e verdade. da sinceridade e verdade. Asmo da sinceridade e da verdade. Não tem mistura. Então é essa vida que o Senhor quer para nós. Não uma vida misturada. E aí, é uma mulher que fala, né? O reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu. Quer dizer, se escondeu, é porque não é uma coisa boa. Não é uma coisa que era normal fazer. Se escondeu é porque está fazendo uma coisa errada. Vamos ver um pouquinho dessa mulher aqui, lá em Apocalipse 2. Ó Senhor Jesus. 2:18. Ó Senhor Jesus. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Parece que está tudo certo, tudo bem. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, olha aqui, fermento era o ensino, lembra que nós lemos? Ensino dos fariseus, dos saduceus, e aqui essa mulher está fazendo o quê? Ensinando, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então aqui tem tanto o fermento, que é falado lá como o fermento dos fariseus e saduceus, que é um ensino herético, como a questão dos pecados, que é falado lá em 1 Coríntios 5. Ali o fermento está dizendo ao pecado. É que a gente não leu todo o capítulo, mas ali é um pecado grosseiro que foi cometido ali. O Paulo falou assim: cuidado, que um pouco de fermento leveda toda a massa. E aqui, essa mulher, a Jezabel, ela ensina, ela seduz os irmãos, os cristãos, a praticarem essas coisas. Ela leva para o erro, tá? Continuando aqui, dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstro de cama
E aí vai, tá? Não vamos falar muito aqui. No 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Então, na aparência do reino, entram até as coisas profundas de Satanás. Ó, Senhor Jesus. precisam ter cuidado ou não? Sim. Precisam ter cuidado. Isso acontece. Ao longo da história, acontece nos nossos dias, muita mistura entrou na igreja, muita coisa anormal entrou na igreja, e esse é o fermento que entrou na igreja. E até aqui em Pérgamo, capítulo 2 de Apocalipse, vou ler também, versículo 13. Essa carta está sendo escrita para a igreja em Pérgamo. Mas olha o que o Senhor fala: conheço o lugar em que habitas, onde está o Trono de Satanás. Para quem que Jesus está falando? É para a igreja. Mas está falando onde está o trono de Satanás. E que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então veja, irmãos, muitas coisas anormais, muitas coisas satânicas entraram para dentro da cristandade, vamos falar assim, colocando essa questão da grande casa que fala lá em Timóteo também, uma grande casa. Vou ler aqui. Vamos lá. 2 Timóteo. Capítulo 2, versículo 20. Segundo Timóteo 2,20, fala assim: ora, numa grande casa não há somente utensílios ou vasos de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será vaso para a honra. Então, se tem algum problema, ainda pode se purificar. Mas veja, essa grande casa é o que? É a igreja. Mas na igreja ainda tem vasos para honra e vasos para desonra. Vasos de madeira e vasos de ouro e de prata. Senhor Jesus. Então, por isso o Senhor está falando dessas parábolas. E quando o Senhor falou isso aqui, foi uma profecia, tá? Mas hoje, quando o Senhor falou todas essas coisas, não tinha ainda a igreja e tal. Mas hoje a gente olha para trás e vê se cumpre ou não. Se cumpre. Mesmo a questão do joio e do trigo. Houve muita perseguição ao que muitas vezes eram chamados de falsos cristãos. Mas muitas vezes não matavam os falsos, matavam os verdadeiros. Tudo isso está já na história. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, cuidado para não ficar tudo levedado. Amém? Amém. Senhor Jesus. Voltando para Mateus 13. Eu vou ler o versículo 34 e 35, que a gente já leu em outra oportunidade, mas vou ler para a gente encerrar por aqui hoje. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. As coisas ocultas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Aqui o Senhor está publicando as coisas ocultas. O Senhor está revelando as coisas ocultas para nós. Amém, irmãos? Amém.
Senhor Jesus. Amém. Então vamos orar. Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino. Faça a tua vontade, assim na terra assim na terra como no céu. Nós queremos viver a realidade do reino do céu. Não nessa aparência toda, que até Satanás tem lugar ali, até as aves vêm se aninhar, etc. e tal. Então veja, isso aqui parece que é estranho, né? Mas as aves vêm aninhar, Satanás, tudo mais. Aí a gente vê, né, em Apocalipse. É o que aconteceu e ainda acontece. Ó Senhor Jesus. Mas o que nós precisamos, irmão? Qual é a lição que nós precisamos tirar daí? Qual que é? Devemos viver no reino. Devemos Buscar. buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensar nas coisas lá do alto. Por quê? Sempre que a gente quer misturar uma coisa com outra, acontecem essas barbaridades aí. Não é verdade? Vamos falar assim, vamos pegar o rock, vamos pegar, tem coisa que eles falam assim, é só chamar de gospel, né? Chamou de gospel, tá tudo certo. Não é bem assim. As coisas precisam ser santas, não é verdade? Então o Senhor nos abençoe. Não sei se é uma palavra muito, como que eu posso falar? Alegre, assim, mas é o que a gente está vendo hoje com relação a essas parábolas. É triste ver o que acontece se abrir a guarda. Por isso nós precisamos ser cristãos que oram ao Senhor. Teu nome seja santificado, venha o teu reino e faça a tua vontade. Amém. Deus abençoe. Amém.